Olá, pessoal! Sou professora Larissa e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo do metabolismo das biomoléculas. Estudaremos o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas separadamente, e ao final do módulo nós faremos a integração de todo este metabolismo. Começaremos hoje pelo metabolismo dos carboidratos. Vamos lembrar que o carboidrato produz 4,2 quilocalorias por grama, pouco menos da metade do que produz uma grama de lipídio. Mas ainda assim, ele continua sendo a nossa primeira e principal fonte de energia, porque a quebra ou a oxidação da glicose é bem mais fácil e bem mais rápida do que a quebra de um lipídio. Mas como vimos que o metabolismo abrange tanto o catabolismo quanto o anabolismo, ou seja, o metabolismo engloba a quebra dos nutrientes, bem como a síntese das nossas biomoléculas. Assim, os carboidratos são sim a nossa principal fonte de produção de energia na forma de ATP, mas nós também fazemos o anabolismo. Os carboidratos também constituem uma matéria-prima para a síntese de outras moléculas de carboidratos no organismo. Quando ingerimos os carboidratos, a sua digestão se inicia ainda na boca. A nossa saliva possui uma enzima chamada de amilase salivar, que inicia a quebra do amido. Ela quebra as ligações da amilose e da amilopectina e vão quebrando o amido em pedaços menores. Elas podem até formar glicose, mas podem ainda formar maltose, maltotriose e destrina. Quando o alimento chega no estômago, a digestão dos carboidratos para, porque o nosso estômago não possui nenhuma enzima capaz de quebrar carboidratos. Assim que o alimento chega no intestino, a digestão continua no duodeno com a presença da amilase pancreática e no restante do intestino delgado, pela presença de várias enzimas, como maltase, isomaltase, lactase e sacarase. Ao final da digestão, nós teremos moléculas de glicose, frutose e galactose, que são monossacarídeos. São moléculas pequenas e elas são absorvidas. Absorvidas significa elas saem do intestino delgado e caem na corrente sanguínea. O sangue vai levar esses monossacarídeos até cada uma das nossas células. Assim como o sangue leva os nutrientes para as células, ele leva também o oxigênio. Oxigênio e nutrientes são necessários para a nossa produção de energia dentro da célula. Já vimos que produzimos energia na forma de ATP, que é um nucleotídeo de adenosina contendo 3 grupamentos fosfato. O processo de produção de energia na forma de ATP, a partir do oxigênio e dos nutrientes, produz restos, que são dióxido de carbono e água. Esse dióxido de carbono, ou CO2, cai na corrente sanguínea e é levado pelo sangue até os pulmões para que seja expulso durante a respiração. A água produzida como resto dessa reação fica no organismo e é por ele utilizado. O ATP é a molécula que reserva a nossa energia. Na verdade, a energia fica contida nas ligações entre os grupamentos fosfato. São ligações altamente energéticas. E quando o ATP fornece energia para o trabalho celular, o radical fosfato se desliga, formando um fosfato inorgânico e resultando no surgimento do ADP, que é um nucleotídeo com apenas 2 grupamentos fosfato. É a adenosina difosfato. Mas a quebra do nutriente que libera a energia faz com que essa ligação se refaça e a molécula de ADP volta a ser ATP e carrear nesta ligação a energia para que a célula possa utilizar para mais trabalho. Isso forma o ciclo do ATP. Um detalhe muito importante é que o ATP não é estocado no nosso corpo. Não temos grandes quantidades de ATP.
o ATP é produzido de novo. Esse de novo não significa novamente, significa que produzimos ATP no momento em que nós necessitamos. Assim, se vamos fazer um exercício físico e o nosso organismo necessita de bastante energia, neste momento o nosso metabolismo acelera para que grande quantidade de ATP possa ser produzido. Mas assim que o exercício físico cessa, a produção de ATP também cessa. Então, podemos dizer que o nosso organismo não estoca energia, ele produz energia no momento em que necessita. Nós estocamos energia na forma de biomoléculas. Temos estoques de carboidratos na forma de glicogênio e temos estoque de lipídios lá no tecido adiposo na forma de triacilgliceróis. No caso dos carboidratos, estocamos na forma de glicogênio, que é um polímero de glicose. O glicogênio pode ser estocado em quase todas as células do nosso corpo, mas as nossas principais reservas de glicogênio estão no fígado e nos músculos. Os músculos estocam glicogênio para o seu próprio uso durante a atividade muscular esquelética. Esse glicogênio é quebrado no momento da contração muscular. Já o fígado é encarregado de manter a glicemia. É ele que mantém os níveis de glicose normais no nosso sangue. Por que precisamos manter níveis normais de glicose no nosso sangue? Porque existem órgãos e células no nosso corpo que não são capazes de estocar glicogênio, mas que dependem da glicose para o seu funcionamento. Como exemplo, temos o cérebro, os rins e as hemácias. Nesses órgãos e células não existe estoque de glicogênio. Eles se utilizam da glicose circulante do sangue. E quem é responsável por manter essa glicemia é o fígado. Mas a glicose deve ser mantida dentro de um padrão. Uma pessoa que tem níveis elevados de glicose no sangue apresenta uma doença chamada diabetes mellitus. Os indivíduos que têm uma baixa quantidade de glicose no sangue apresentam hipoglicemia. Portanto, a glicose deve ser mantida numa taxa normal. E essa é uma responsabilidade do fígado. A quantidade de glicogênio que nós armazenamos depende de quanto exercício físico nós fazemos durante o dia e depende do quanto de glicose ingerimos na dieta. O estoque de glicogênio pode variar grandemente ao longo do dia. Após uma noite de sono, quando ficamos muito tempo em jejum, o estoque de glicogênio pode até zerar. E ele pode ficar bem alto logo após uma refeição rica em carboidrato. Mas temos que lembrar que o nosso estoque de glicogênio não é muito grande. Alguns autores dizem que estocamos glicogênio para 24 horas, enquanto que o estoque de lipídios é ilimitado. Como todo o metabolismo, os carboidratos também sofrem catabolismo, ou sua quebra ou oxidação, e anabolismo, que é a sua síntese. Vamos nos habituar com os termos. Dentro do catabolismo de carboidratos, nós temos a glicólise e a glicogenólise. Sabemos que lise significa quebra. Glicólise é a quebra da molécula de glicose, ao passo que a glicogenólise significa a quebra do glicogênio. Quando nos alimentamos, já vimos que a digestão produz ao seu final moléculas de glicose. A glicose cai na corrente sanguínea e é levada até as nossas células. Essa glicose pode diretamente ser utilizada para a produção de ATP. Neste caso, a molécula de glicose será quebrada e este processo se chama glicólise. Mas, logo após uma refeição rica em carboidratos, nós colocamos no organismo uma grande quantidade de glicose, mais do que a que necessitamos naquele momento. Este excesso de glicose é então estocado na forma de glicogênio, para que seja usada posteriormente quando necessário. É como se nossas células tivessem um armário
e nós colocamos ali toda a glicose que não estamos precisando naquele momento, para que no momento em que ela seja necessária, a gente faça o uso dela. Assim, depois de um período de jejum, toda a glicose que estava circulando no sangue já foi utilizada. O fígado precisa repor essa glicose. Para isso, ele começa a quebrar moléculas de glicogênio, produzindo glicose e liberando na corrente sanguínea. Este processo se chama glicogenólise. Esse excesso de glicose que guardamos na forma de glicogênio já entra em anabolismo. Temos então, após uma refeição rica em carboidrato, moléculas de glicose que estão sobrando, que naquele momento não estão sendo necessárias. O nosso organismo junta glicose com glicose com glicose, formando uma molécula de glicogênio. Isto é anabolismo, é uma síntese. O nosso organismo sintetiza glicogênio para que a glicose possa ser estocada dentro da célula. Este processo se chama glicogênese. Mas o nosso organismo também tem a capacidade de sintetizar glicose a partir de moléculas mais simples. Entenderemos isso mais para frente depois que estudarmos o ciclo de Krebs. O processo de síntese de uma molécula de glicose chama-se gliconeogênese, também dentro de anabolismo. Resumindo então, dentro de metabolismo dos carboidratos, nós temos as vias catabólicas, que inclui a glicólise, que pode ser aeróbica ou anaeróbica, e a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Dentro das vias anabólicas, nós temos a glicogênese, a gliconeogênese, que é a síntese de novas moléculas de glicose, e temos ainda o ciclo das pentoses. Vamos lembrar que as pentoses, que constituem principalmente os nucleotídeos, DNA, RNA e o ATP, são açúcares. E nosso organismo sintetiza pentoses a partir da molécula de glicose. Assim, o sangue nos traz a molécula de glicose até cada uma das nossas células. Lá dentro da célula, a glicose pode ter vários caminhos. Se naquele momento a célula está precisando produzir ATP, esta glicose entra para a glicólise aeróbica. Ela vai sofrer a quebra, vai entrar no ciclo de Krebs e cadeia respiratória, formando o ATP ao final. Se neste momento a nossa célula não precisa de energia, esta glicose vai ser ligada a outra molécula de glicose e a outra, formando glicogênio. E este processo é chamado de glicogênese. Se neste momento a célula está precisando de pentoses para a síntese do DNA, do RNA ou mesmo da produção de ATP, a glicose é desviada para a via das pentoses. Ou ainda, se a célula está sim precisando de ATP, mas neste momento a quantidade de oxigênio é insuficiente, ainda assim ela consegue produzir o ATP, mas pela via da glicólise anaeróbica. Esse é aquele quadro que contém as fases do catabolismo. No estágio 1, as macromoléculas são quebradas em unidades fundamentais. As proteínas formam aminoácidos, os polissacarídeos formam monossacarídeos e os lipídios formam ácidos graxos e glicerol. No estágio 2, essas unidades fundamentais entram dentro da célula e lá no citoplasma vão formar ao final acetil-CoA. Lembrando novamente que o catabolismo é um processo convergente. Todas as moléculas da nossa alimentação vão produzir ao final uma molécula de acetil-CoA. O acetil-CoA na mitocôndria entra no ciclo de Krebs e cadeia respiratória no estágio 3. Aqui acontece a grande produção de ATP. Hoje vamos estudar a glicólise. A glicólise nada mais é do que a quebra da glicose até formar ácido pirúvico ou piruvato. Embora no desenho ela seja representada de uma forma simples,
A glicólise é composta de 10 reações consecutivas. Lembrem-se, no nosso organismo, o metabolismo acontece através de vias ou rotas metabólicas, onde um composto forma outro, que forma outro, que forma outro. A glicólise é a quebra da glicose até a formação de piruvato e engloba 10 reações consecutivas. Ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. Como o próprio nome já diz, a glicose aeróbica é aquela que acontece na presença de oxigênio. A glicose anaeróbica acontece quando não há oxigênio suficiente no meio. A glicólise propriamente dita não tem diferença se no meio possui ou não oxigênio, já que glicólise é o nome dado da quebra da glicose até a formação do piruvato. A partir daí existe uma grande diferença. Quando temos oxigênio no meio, o piruvato é transformado em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e vai produzir uma grande quantidade de ATP. Mas quando o meio não tem oxigênio, teremos a glicólise anaeróbica. O piruvato pode ser transformado em molécula de etanol com a produção de CO2. Isso acontece nas leveduras e nos fungos. O organismo humano não produz etanol. Não temos fermentação alcoólica no nosso organismo. Nos seres humanos, nós temos a fermentação lática. O piruvato, em condições anaeróbicas, vai formar lactato. Isso acontece principalmente nos músculos ou nos eritrócitos e pode acontecer também em alguns micro-organismos. Pessoal, vamos entrar agora na glicólise propriamente dita. Vamos conhecer a sequência de reações e como isso acontece. Mas antes de mais nada, precisamos de entender um ponto muito importante. Nós sabemos que os alimentos são nossos combustíveis. Precisamos nos alimentar todos os dias para que possamos produzir energia, porque extraímos esta energia dos alimentos. A glicólise é o processo pelo qual a molécula de glicose é quebrada totalmente, carbono por carbono, do seu esqueleto de 6 carbonos, com o objetivo de extrair dele a sua energia. A energia da glicose está nos seus elétrons altamente energéticos. Estes elétrons são os elétrons dos átomos de hidrogênio. Observem na molécula que ela é constituída da cadeia carbônica e nestes carbonos estão ligados hidrogênios e hidroxilas. O hidrogênio é o elemento que contém um único elétron na sua camada externa. E este elétron é altamente energético. E lembrem-se, oxidar é perder elétrons. Então, o objetivo do catabolismo é oxidar os nutrientes, é oxidar a molécula de glicose, ou seja, é extrair dela os átomos de hidrogênio e com eles os seus elétrons altamente energéticos. Todo o processo de glicólise gira em torno de extrair esses elétrons. E percebam que uma vez extraídos os hidrogênios, o que sobra da molécula de glicose? Carbono e oxigênio. Esse carbono e oxigênio que sobra da oxidação da glicose vão formar o CO2, que cai na corrente sanguínea e é eliminado do nosso organismo através da expiração. A glicólise inicia o processo de quebra da molécula de glicose, que vai ser finalizado no ciclo de Krebs, e a produção de ATP acontecerá na cadeia respiratória. Este é o objetivo do catabolismo. A glicose, então, é uma molécula que contém 6 átomos de carbono. Essa molécula de 6 átomos de carbono será transformada em 2 moléculas de 3 átomos de carbono, chamada de piruvato. O desenho abaixo é uma representação esquemática da glicose, mas lembre-se, para a glicose se transformar em 2 moléculas de piruvato, são necessárias 10 reações consecutivas. É uma via ou uma rota metabólica. Cada uma dessas reações tem o seu substrato
e, consequentemente, a sua enzima específica. Aqui está representado todos os intermediários dessa rota metabólica. Professora, precisamos decorar isso daqui e guardar tudo isso? Não. O objetivo é que vocês entendam como acontece a quebra da glicose, como é que o nosso organismo produz ATP, como é que ele extrai energia dos nutrientes e transforma em ATP, que é a forma utilizável de energia pelo nosso organismo. Nós estudaremos essas etapas, mas a título de vocês entenderem o que acontece. Este desenho, da mesma forma que o anterior, nos mostra a sequência de 10 reações da glicólise. No entanto, este desenho traz maiores detalhes que precisamos entender. A glicólise é dividida em duas fases. A primeira fase contém as primeiras 5 reações e a segunda fase engloba as 5 últimas reações. A primeira fase é chamada de fase preparatória, enquanto que a segunda fase é a fase do pagamento. Vamos entender melhor como isso acontece. Vou ampliar essa imagem para que possamos avaliar mais detalhadamente. Tudo começa com a molécula de glicose, que possui 6 átomos de carbono. A primeira coisa que acontece com a glicose assim que ela entra na nossa célula é ganhar um grupamento fosfato, que se liga ao carbono 6. Por isso, ela forma uma molécula chamada glicose 6-fosfato. Esse grupamento fosfato é proveniente de uma molécula de ATP, que quebra a terceira ligação e transfere este fosfato para a molécula de glicose. Vamos dar um destaque a esta primeira reação porque ela tem uma grande importância. Assim que a glicose entra, ela ganha um grupamento fosfato se transformando em glicose 6-fosfato. Esta reação é catalisada por uma enzima chamada hexoquinase. A hexoquinase só funciona na presença de íons magnésio. O magnésio é um sal mineral e que neste momento funciona como um cofator. A deficiência de magnésio é rara, mas caso fosse possível, ela causaria a interrupção desta reação. Consequentemente, não conseguiríamos extrair energia da glicose. Um outro ponto muito importante é que assim que a glicose entra na célula, ganha este fosfato, ela não consegue mais sair da membrana, ela não volta mais para a corrente sanguínea. Para quem quiser entender melhor, eu coloquei aqui as fórmulas químicas mostrando o que realmente acontece em cada etapa. Novamente, não é preciso decorar, só quero que vocês entendam o que acontece. A glicose 6-fosfato se transforma em frutose 6-fosfato, porque o fosfato continua se ligando ao carbono 6. Nesta etapa, uma nova molécula de ATP é quebrada, outro grupamento fosfato é transferido para a molécula de frutose, transformando-a agora em frutose 1,6-difosfato, porque os dois grupamentos fosfato estão ligados no carbono 1 e no carbono 6. A próxima etapa quebra essa molécula de 6 átomos de carbono em 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada uma. Elas se chamam de hidroxiacetona fosfato e gliceraldeído fosfato. Imediatamente após essa quebra, a de hidroxiacetona fosfato é imediatamente transformada em gliceraldeído 6-fosfato. Então, finalizando a primeira fase da glicólise, a fase preparatória, nós vimos que ela gasta 2 moléculas de ATP. Mas, professora, nós estudamos que o catabolismo promove a quebra ou a oxidação dos nutrientes para extrair ou para obter energia. E aqui, a glicólise, nesta primeira etapa, está gastando energia. Sim, a primeira etapa da glicólise consome ATP. Mas nós vamos ver que isso é compensado na segunda fase. A segunda fase, então, se inicia com as 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A reação que se segue não é assim tão simples, mas existe uma entrada de fosfato inorgânico e a molécula de gliceraldeído 3-fosfato se transforma em gliceraldeído
1,3-difosfato. Nesta fase ainda acontece um fato muito importante. Vocês estão vendo aí uma molécula de NAD+, que se transforma em NADH. Estamos vendo claramente que esta molécula sofreu uma redução. Ela recebeu hidrogênios e com ele seus elétrons altamente energéticos. Esta é a primeira extração de hidrogênios que acontece da molécula de glicose. Vamos entender o NAD+, como se fosse um caminhão transportador. A função deste caminhão é pegar a mercadoria, que no caso são os elétrons altamente energéticos, desta fase da glicose e transportar esses elétrons até a cadeia respiratória, que vai acontecer lá nas cristas mitocondriais. O NAD+, é como se fosse o caminhão vazio. Ele chega para buscar a sua carga. Neste momento, os hidrogênios são extraídos e são colocados neste caminhão. E o NAD+, se transforma em NADH. NADH é o caminhão que está com a sua carroceria cheia e que agora vai levar a sua mercadoria, os seus elétrons altamente energéticos, lá para a cadeia respiratória. Na etapa que se segue, o 1,3-difosfoglicerato devolve um grupamento fosfato para uma molécula de ADP, transformando-a em ATP. Começamos o pagamento. Como nesta altura temos duas moléculas de 1,3-difosfoglicerato, cada uma das moléculas vai devolver um grupamento fosfato para uma molécula de ADP. Neste momento, então, temos a formação de 2 ATPs. Já pagamos o ATP que foi gasto na primeira fase da glicólise. Na etapa que se segue, o grupamento fosfato apenas muda de posição para o carbono 2. Na etapa seguinte, há uma reação de desidratação e a saída de uma molécula de água, formando o fosfenolpiruvato. E a última reação do fosfenolpiruvato para se transformar em piruvato, novamente há uma devolução do radical fosfato para outras duas moléculas de ATP, já que cada fosfenolpiruvato vai devolver o seu fosfato para uma molécula de ADP, formando então 2 ATPs. E a glicólise termina com 2 moléculas de piruvato. Então, temos neste slide um resumo. A glicose está aqui com seus 6 átomos de carbono. Na primeira etapa, ela sofre 5 reações, gasta 2 moléculas de ATP e termina formando 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A segunda fase acontece a formação de 2 NADH, um para cada uma das moléculas, seguindo-se a formação de 2 ATPs para cada uma das moléculas, e termina formando 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. Até esse ponto, a glicólise não muda. Se existe ou não oxigênio presente na célula neste momento, a glicólise acontece da mesma forma. A partir do momento que o piruvato é formado, ele pode ter 3 destinos. Se neste momento a célula está precisando de produzir ATP e existe oxigênio suficiente, o piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e vai formar grande quantidade de ATP pela respiração aeróbica. Se neste momento a célula precisa de ATP, mas o oxigênio não é suficiente, o piruvato vai formar ácido lático através da respiração anaeróbica. O caminho do etanol acontece apenas na fermentação alcoólica, que não acontece no nosso organismo. Com relação à respiração aeróbica, a glicólise é apenas a primeira parte. Em próximas aulas, veremos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E aí, então, fecharemos todo o processo da respiração aeróbica. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece na respiração anaeróbica, que no nosso organismo é a fermentação lática. A figura está em inglês, mas é perfeitamente compreensível, já que as palavras são semelhantes. Nós temos aqui uma molécula de glicose
que ao final da glicólise formou duas moléculas de piruvato, e já vimos anteriormente que toda essa etapa vai produzir duas moléculas de ATP, que poderá ser usada como fonte de energia para a célula, mas ela produz também duas moléculas de NADH. Se a respiração fosse aeróbica, o NADH levaria esses hidrogênios e seus elétrons para a cadeia respiratória. No entanto, quando estamos tratando da respiração anaeróbica, o piruvato vai ser transformado em lactato no nosso organismo. Só que esta reação acontece através de uma reação de óxido-redução. Observem este segundo carbono da molécula de piruvato, que no lactato ganhou dois hidrogênios. Esses dois hidrogênios foram transferidos da molécula de NADH, que volta a ser NAD+, e volta novamente para pegar uma nova carga de elétrons altamente energéticos. Portanto, o balanço final da respiração anaeróbica é que uma molécula de glicose produz um saldo final de 2 ATPs. Assim que terminarmos o estudo da respiração aeróbica, faremos uma comparação da produção de energia pela via aeróbica comparada com a anaeróbica. Por enquanto é isso, pessoal, e até as próximas aulas.